Bom dia, quero convidar você mais uma vez para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Quero usar o texto nessa ocasião de Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Diz assim esse texto: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Esse texto fala para nós de 2 personagens, de 2 homens que decidiram ir à igreja. Eles foram orar. Aqui nos diz que eles se dirigiram ao templo naquela ocasião. Nós sabemos que os fariseus eram aquele pessoal mais zeloso da lei, aquele pessoal mais religioso, e, portanto, desprezavam justamente os publicanos. Mas Jesus conta que esta parábola, e o início diz justamente isso, sobre aqueles que confiavam em si mesmos, que consideravam-se justos e desprezavam os outros. Esse texto, então, nos mostra e nos ensina como é o comportamento de pessoas que muitas vezes estão se dizendo religiosas, ou aqueles que se dirigem e vão à igreja. Jesus analisa justamente esse tipo de comportamento. E nós vemos que Jesus aqui, ele dá um exemplo nessa parábola, mostrando como era o comportamento dessas pessoas. Vejamos, diz-nos o texto, no verso 11, o fariseu, pondo-se em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus nos ensina aqui que a oração que é ouvida por Deus, porque esses 2 homens aqui subiram para orar a Deus, mas os 2 não desceram, não saíram do templo, não deixaram o templo, ambos abençoados, porque Deus ouviu somente a oração de um. E por que Deus não ouviu a oração daquele que era o fariseu? O Senhor Jesus mostra justamente porque a oração dele procedia de um coração que confiava em si mesmo, nas suas próprias obras, nos seus méritos. Este homem tinha então um coração que era um coração orgulhoso, porque ele achava que ele mesmo se cabia a si mesmo. Também procedia de um coração que se considerava justo. Ele se achava justificado pelas obras da lei, por aquilo que ele praticava, pelos rituais que ele praticava. Então ele se considerava justo. E Jesus estava questionando justamente isso. E pior ainda, além de confiar em si mesmo, além de se considerar justo, ele era também uma pessoa que desprezava os outros. Diz na sua oração: posto em pé, orava de si para si, porque esta é a oração daquele que ora desta forma. Diz o texto: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens. Ele era uma pessoa que a sua religião fazia com que ele desprezasse os outros. Isso é uma característica do religioso. O religioso, ele vai para a igreja, ele cumpre os rituais e aí ele passa a julgar as demais pessoas que não andam segundo o que ele acha que é certo. Então ele passa a desprezar os outros. Eu vejo muito isso acontecendo nos nossos dias. Infelizmente, esses religiosos são aqueles que Jesus disse que eles não entram e não deixam os outros também entrarem. Então Jesus estava
denunciando aqui esse tipo de prática. E veja que ele era religioso, né? De tal forma que ele cumpria todos os rituais e que necessariamente não era que isso era errado, mas o problema era a maneira com que ele fazia, qual que era o objetivo com que ele fazia esses rituais. Né? Não agradava, então, a Deus esses rituais. Pelo contrário, o publicano, aquele que a oração, na verdade, procedeu de um coração que não se julgava merecedor nem da presença de Deus, porque nos diz o texto que diz, de longe não ousava nem ainda levantar a cabeça, os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então nós vemos que aqui o Senhor Jesus ensina que a oração que Deus ouve é aquela oração que procede de um coração que não se julga merecedor nem da presença de Deus. De um coração que é um coração humilde, que nem ousava levantar os olhos do céu. De um coração que era um coração arrependido, porque ele batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Ele então demonstrava arrependimento. E a palavra diz que onde há arrependimento, há remissão de pecados, há perdão de pecados. Então que Deus nos ilumine, não permita com que a religiosidade faça de você um fariseu, mas a semelhança do que o texto e a palavra de Deus nos ensina, que você seja como aquele publicano, né, com uma oração que reconhece que você não merece a graça de Deus, que você deve ter um coração humilde na presença do Senhor, porque isso vai ser a demonstração de arrependimento. E mais ainda, nos diz o texto que desceu justificado, o Senhor Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então que Deus te abençoe, que você se coloque sob a potente mão de Deus e no devido tempo você vai ser exaltado se você proceder como este homem de forma humilde na presença do Senhor. Que Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus.